Vamos lá, gente. Mais um comandinho, tá? Ele não aparece aqui na revisão da aula 4, mas foi um comando que eu passei nas turmas, né? Eu adiantei. Esse seria um comando da aula 5, mas eu já adiantei aqui em várias turmas na aula 4, tá? Que é o comando rotate, tá, gente? Comando rotate. Deixa eu escrever aqui. 6. Ó. RO rotate, atalho RO, tá? Rotate. Rotate, gente, ele rotaciona, né? Rotaciona um elemento, bastando que para isso eu defina o ponto de eixo, né? O eixo da rotação. É bem simples, tá? Vamos ver como funciona? Vamos lá, olha só. Eu vou fazer aqui uma linha, fazer aquela velha linha de 100, né, gente? E agora eu vou copiá-la aqui, ó, 3 vezes. Eu jurava que já tinha feito essa videoaula, tá? Não tem problema. Vamos lá. Olha só, gente. Vou fazer 3 linhas aqui. Bem, só para demonstrar a vocês como funciona o comando rotate, eu seleciono, né? Novamente, gente. Como o comando erase, como o comando copy, como o comando move, tá? Eu seleciono previamente antes de executar o comando. Né? Eu tenho agilidade com isso, né? Não tenho que dizer ao AutoCAD que eu não quero selecionar mais nada. Então fica mais fácil sempre selecionar antes de executar o comando, tá? No caso, comandos de modificação, tá, gente? Quando eu falo comando de modificação, tá? Não sei se ficou claro, mas estou me referindo aos comandos aqui, ó, basicamente os comandos aqui que aparecem aqui em cima, ó, na guia Home, Modify. Então aqui a gente tem, ó, Move, Rotate. Eu acho que isso aqui deve ser trinha, não sei, tá, gente? Aqui, Copy, Mirror, Scale, Stretch, Offset. A maioria desses comandos eu posso selecionar antes, tá? Alguns não. Como por exemplo, comando Trim ou comando Offset, tá? Aí já não dá. Mas comandos Copy, Move, Rotate, sempre dá para selecionar antes e a gente ganha agilidade com isso. Beleza? Vamos lá, olha só. Gente, então como é que eu faço para rotacionar, por exemplo, essa linha em específico? Bem, primeiro eu seleciono a linha, RO, Enter, e vamos estudar o comando. Então, olha só. Então, o comando rotate, um elemento encontrado, já está aqui, tá? Olha só, ele me dá aqui, ó, rotate specify base point, tá? Então, especifique o ponto de base. Lembrando, o rotate funciona sempre no counterclockwise. O que é isso, professor? Sentido anti-horário a partir do ângulo zero, né? O CAD funciona assim de uma forma geral, né? Como assim, professor? Assim, gente, olha só. Eu tenho aqui o zero. Acho que eu já tinha explicado, inclusive eu já tinha explicado isso, mas tudo bem, explico de novo. Então esse aqui seria o zero. Aqui seria o 180, tá? E para cá eu teria o sentido positivo, né? Então é 0, 90, né? No caso aqui seria o mais 90, né? 90, 180, 70, 360. Ou eu posso ter também o sentido negativo da coisa aqui, ó. Então esse aqui seria o menos 90, né? A gente já tinha tratado dessa questão aqui, né? Como eu estou falando de ângulo, né? Estou falando de rotação, estou falando de ângulo. E assim como, acho que foi no comando line que eu expliquei isso a vocês, gente. Quando a gente for fazer linhas com ângulo, tá? Nesse caso também eu posso colocar, tá, no comando rotate, medidas positivas, não medidas, né? Ângulos positivos ou negativos, ok? Mas é o mesmo procedimento. Olha só. Beleza. Eu vou rotacionar, tá, gente? Essa linha num ângulo qualquer. Então, ele pede que eu simplesmente clique no ponto base. Novamente, esse ponto base não precisa ser no elemento, pode ser em qualquer lugar, tipo aqui. E agora eu vou soltar o F8 só para que vocês vejam, tá? Olha só.
Eu estou clicando aqui, tá, gente? Eu cliquei aqui no botãozinho porque quando estou clicando F8 aqui por algum momento, por algum motivo, ele dá um pau, tá? No software, tá? Eu acho que é porque eu estou gravando a videoaula, mas na casa de vocês, obviamente, tem um F8, tá? Então, olha só, gente, estou rotacionando e aí, né? Em relação esse ponto aqui, no caso, né, gente? Ao ponto que eu cliquei, tá? Se fosse nele, eu poderia ter vários resultados diferentes, né? Poderia ter esse resultado aqui, ó, com endpoint, ou esse resultado aqui, ó, com midpoint, ou esse resultado aqui, opa, ou esse resultado aqui com outro endpoint, beleza? Ok? Lembrando, se eu quero rotacionar com um ângulo ortogonal, o F8, dessa vez não deu pau. O do F8 ele rotaciona normal, né? Então olha só, 0 já está aqui, né? 90, 180, 270, 360, no caso 0 e assim por diante, tá bom? Mas se eu quero 45, professor? Bem, se você quiser 45, não tem problema, tá? Aí você pode ter várias situações. Olha só, gente, só para exemplificar essa questão do ponto base, eu vou fazer uma rotação, fazer pequenos ciclos aqui, tá? Só para exemplificar a vocês de onde eu vou começar. Esse aqui eu vou começar desse endpoint, a rotação vai ser meu ponto de base. Depois, meu ponto de base vai ser aqui no centro, no midpoint, perdão, desse segmento, e na sequência esse outro endpoint aqui no final do segmento. Esses pontos que estão marcados com uma bolinha, né, com um círculo, serão os meus pontos de rotação. Legal, vou selecionar essa linha, RO, vou clicar aqui, né, no centro da minha bolinha, e ele, na verdade, ele me pede o ângulo aí. Eu poderia soltar o F8 aqui e fazer aleatoriamente, mas nesse caso eu vou querer... Ó, travou de novo, desgraçado. Deixa eu ver aqui. Fechar e abrir, beleza. Liguei, beleza. Nesse caso aqui eu vou querer o ângulo de 45. Nesse caso eu boto 45 para ser o mais 45. Não precisa digitar mais 45 se você quer o positivo, tá, gente? Só digitar 45. Dá Enter. Ele fez aqui 45. Na sequência eu vou pegar aqui o midpoint, né, o centro da circunferência, 45. Depois esse aqui, midpoint, também 45. E eu tenho esses resultados aqui, né? Só para ver se vocês entenderam, se ficou claro o que é que eu tive aqui de fato. Lembrem, a minha linha antes estava aqui, essa daqui estava mais ou menos aqui e essa outra estava aqui, né? Então olha só, quando eu rotacionei 45, ele foi 45 positivo em relação ao meu elemento, né? Então 45 aqui, né, no caso mais 45 aqui também, ó, mais 45, né, gente? E aqui também, ó, daqui para cá, sempre no sentido anti-horário, né, gente? Então mais 45, é isso? As rotações foram todas em 45, né? 45. Ok? Tranquilidade. Beleza. O comando rotate ainda tem uma opção que pode ser interessante para vocês, tá? Vou fazer aqui com essa opção aqui no meio, essa minha rotação aqui no meio. Olha só. Digamos que eu queira rotacionar isso aqui, ó, 90 graus. Então não preciso digitar nada, né? Eu posso usar o F8. Era só clicar aqui e ele rotacionou os 90 graus. Só que na verdade, gente, eu queria deixar aquele outro lá que estava, né? O anterior. Eu queria deixar esse aqui, ó. Eu não queria que esse aqui fosse apagado. Eu queria ter, na verdade, isso aqui como uma cópia. Será que é possível fazer isso? Vamos ver? Olha só. Eu seleciono RO de rotacionar. Clico aqui no centro. Boto para cima, né? Para cima e para baixo, tanto faz, né? Caso aqui. E olha só, antes de clicar para aceitar o meu ângulo de 90, eu vou ativar aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui com vocês.
eu vou ativar aqui, ó, a opção Copy do comando, né? Então, antes de especificar o ângulo de rotação, né, Rotation Angle, eu vou aqui ativar a opção Copy. Tá vendo? Copy. Então, beleza. Eu vou digitar C, a opção Copy, e vou entrar com ângulo de 90. Beleza? Então, olha só, eu tenho as minhas duas. Eu poderia fazer isso indefinidamente, né? Eu vou rotacionar agora tudo isso. Copy com ângulo de 45. Ó. Depois eu vou rotacionar tudo isso. Copy com ângulo de 45 dividido por 2, 22,5. Ponto 5, né, gente? E depois eu vou rotacionar também tudo isso com ângulo, estou fazendo a metade, né? 22,5, copy também, né? C Enter, copy, com um ângulo de 11,25, né? 22,5 dividido por 2, então, a metade. Eu poderia fazer isso indefinidamente, tá? Mas vou parar por aqui, tá? É só um exemplo do que pode ser feito, ok, gente? Tranquilidade, sim, tá? Espero que vocês tenham aprendido, tá? Tentem fazer isso em casa, vejam as aplicações disso aí. E eu acredito, gente, com esses comandos que a gente já viu, né, na sequência agora da aula, essa é a aula 4, né, gente? Nessa sequência dessa aula 4, eu acho que ficou aí, vai ficar bem mais ágil vocês desenharem, né, com os comandos copy, move, fillet, chamfer e rotate, né? Com certeza ganharam muito tempo, muita agilidade com esses comandos de áudio hoje, ok? Na sequência eu ainda vou ensinar mais uma coisinha para vocês, tá? Fiquem com Deus, até a próxima.